Fala, galera. Isso aí, então, para nossa mais uma aula de geometria. Aula de hoje, correção, né, com os gabaritos, a retomada do conteúdo das atividades que a gente realizou nesse período aí de atividades no mês de junho, as aulas do mês de junho, né, das aulas do dia 8 ao dia 25 de junho. Ressalto que estou à disposição de vocês no grupo de WhatsApp. Lembrem-se de cumprir as obrigações de vocês, realizar os exercícios, postar as fotos no GPA, marcar presença nos grupos, tirar dúvida, perguntar, ter frequência, né? E avisar que estamos à disposição e qualquer entreveiro, qualquer problema, dá o grito que estou aí para ajudar vocês. É isso aí, né? Acho que estamos chegando no finalzinho, né? Graças a Deus, apesar dos desafios, das dificuldades, quem se dedicou, quem correu atrás, conseguiu evoluir sim, eu acredito que conseguiu sim evoluir, alcançar com êxito alguns resultados, e a gente vai seguir trabalhando, vamos ter um períodozinho de férias, de descanso, por mais que a gente estava com a atividade em casa, um período pesado, né, exigiu muito mais de nós como coadjuvantes, né, e na volta a gente, se Deus quiser, vai estar junto em agosto, beleza? Então vamos lá. Gabarito do dia 15/6, né? A aula que a gente teve no dia 15/6 de geometria. Equação da circunferência reduzida, meus queridos. É isso aí, fechando então GA, né? Então, fechando o nosso conteúdo de geometria analítica. Falando da circunferência, então vamos lá para o primeiro exercício dessa aula. A equação abaixo é uma equação reduzida da circunferência que tem um centro. O centro da circunferência é formado por essa relação de paraordenado. Deixa eu falar uma coisinha para os meus queridos, oportunos colegas alunos aí. Opa, desculpa aí, o Ti está aprendendo aqui. Seguinte, saca a circunferência aqui, né? Mais ou menos uma circunferência, tá ligado? Circunferência, meus irmãos, ela por si só tem uma característica aqui, que é o centro, né? Um pouco o centro tá mais ou menos aqui nessa região aqui, ó. Beleza, então o centro tá nessa região aqui. É como se eu tivesse um plano cartesiano, eixo Y e eixo X imaginário aqui, e esse eixo Y e eixo X, ao unir esses pontos, ele ia ser exatamente o ponto x igual a 2, né? E no Y igual a 3, ou seja, um parzinho ordenado que determinava a região desse ponto, certo? Eu vou apagar esse, coloquei nessa região aí só para relatar, mas algumas pessoas vão confundir isso aí. Deixa eu apagar então aqui para ficar mais claro aqui o X, tá? Imagine que fosse aqui então, né? E o X, considerem aí esse segmento de reta muito perfeito que eu desenhei, né? Aí, ó. Então, isso aqui é esse paraordenado, ou seja, a junção de um paraordenado que define o centro. Isso é o centro da circunferência. Por isso que o centro da circunferência tem essa relação aqui, ó, de uma medida de paraordenado, certo? E o raio mede 5. Que raio? Qualquer raio. Qualquer reta dessa aqui que eu tracei, ou qualquer outra que eu traçar aqui, ó, vai ter valor unitário, né, proporcional à medida ao tamanho, vamos dizer assim, à medida da circunferência, que mede quanto? 5 centímetros. E ele quer saber se ela é. Então, ó, tem aí a equação x ao quadrado, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 25. Ó, a questão fala que o centro é 2 e 3, certo? Que o raio é igual a 5. Mano, para você bater condição e falar se é real ou não, pega a forma algébrica da equação da circunferência, da equação reduzida, e substitui os valores que você tem. No final, se você chegar numa resposta igual à equação que o exercício te deu, show de bola, compadre. Bate perfeito. Vamos fazer isso? Como que é a forma algébrica dela? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado, certo? Igual ao raio ao quadrado.
x menos o a é quem? Medida de x do centro, que é quanto? 2 ao quadrado, mais y menos b. O b é quem? A medida de y do centro, que é 3, fecha parênteses, ao quadrado. R ao quadrado, que é o raio. O raio, o exercício falou que vale 5, certinho? Se eu resolver isso aqui, o máximo que dá para mim fazer é resolver 5 ao quadrado, que vai dar quanto aqui, compadre? 25. Ao resolver, eu vejo que essa equação bate perfeitamente com essa e que os dados dessa equação, o A vale 2, o B vale 3 e os raios 25, né? Então, bate perfeitamente, né? Professor, mas se eu pegar o A e o B dessa equação não vai bater, porque lá na... Ó, lembra que a grandeza está isolada por um parênteses, então o sinal de menos é da forma algébrica, então o valor não é negativo, porque se o valor fosse negativo, o 2 fosse negativo, ele ia topar com menos da forma algébrica e ia ficar x mais 2 aqui, tá? Então sempre quando for x menos 2, o 2 vem positivo mesmo, isso considera o sinal de menos. Massa? Porque a gente está comprovando, fazendo o inverso da forma algébrica para comprovar. Show de bola? Duvida até aí? Qualquer coisa, dá o grito lá no Zap Zapperson que eu estou à disposição de vocês, tá? Vamos para a questão 2, então. Ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 4. Agora ficou fácil, né? Aí quem é B, fiz no exercício anterior. E sei quem é o raio. Vamos ver se bate? Foi o que eu fiz aí embaixo. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. X menos o A vale 1, mais Y, o 3 é negativo, então ele vem negativo. Com o menos da fórmula aqui, ó, ele fica menos com menos, mais 3, né? Ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Ao resolver isso, eu vou ter aqui 4, né? Logo, perfeito, tá lá. Tá lá dentro, tá perfeito, né? Então, ela é sim. Então, 3, a equação abaixo é a equação reduzida da circunferência de centro 0 menos 10 e raio 1. Ó, x ao quadrado mais y mais 10 ao quadrado, entre parênteses, igual a 1. Vamos lá, tem o centro. X menos, o A vale quanto? Zero. Se vale zero, pode subir, sobra só o x ao quadrado, certo? Foi o que eu fiz aqui, né? O B é menos 10, então menos com menos fica mais. Vai ficar y mais 10, né? Y mais 10 aqui, né? Essa relação, dessa forma ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1. X ao quadrado mais y mais 10 ao quadrado igual a 1 ao quadrado, que dá 1. Perfeito, né? Bate perfeitamente as condições, ok? Beleza? Próxima aula, aula do dia 22. A aula do dia 22 do 6 trata de posição relativa entre um ponto e uma circunferência, né? Pedindo, ó, verifique se o posicionamento da reta R, dado pela equação 2x mais y menos 1 igual a zero. Então, você tem uma reta, lembra lá de equação da reta? Você tinha uma equação que era a equação de um segmento de reta, né? Em relação à circunferência também tem uma equação, não tem? Aqui é a equação dela, né? É a equação da circunferência. Então, você tem uma equação de uma reta e uma equação de uma circunferência, né? E ele quer saber o posicionamento da reta dada pela equação da circunferência. Considere que D, vamos chamar de D, a distância do centro da circunferência até a reta. E ela é dada pelo raio, certo? Ó, então, você tem uma distância D que vai do centro de uma circunferência até essa reta, né? E essa reta e essa reta que é a reta R é o raio da circunferência. Então, o próprio raio da circunferência dá a distância dessa reta, né? Então, a gente tem algumas condições. Quais condições eram essas que a gente viu? Quando esse D da distância fosse maior que o raio, então a reta não possui intersecção com a circunferência, ela não toca na circunferência, né? Lembra disso? A gente tinha lá a circunferência, né? E tinha o centro da circunferência, e tinha uma reta, e tinha um raio, né? Tinha uma reta qualquer passando lá. Então, se o D for maior
que o raio, então ele não possui intersecção com a circunferência. Se o D, que é a distância da reta entre o raio, o centro da circunferência, for igual, então a reta, ela é tangente, ela está próxima, né? Como se ela estivesse passando aqui tangencial à circunferência, infinitamente próxima. Mas não está tocando não, viu? Faz de conta. E o D menor que R, então a reta é secante à circunferência. Vamos lá. Ela está dentro da circunferência, né? Está aqui por dentro, mas não toca em lugar nenhum. Primeiramente, vamos completar o quadrado da equação. Tem que completar o quadrado da equação da circunferência, né? Para voltar ela para reduzida. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x ao quadrado menos 8y mais igual a zero é a equação da circunferência, né? Desci ela para cá e completei o quadrado. Ao completar o quadrado, vai ficar o quê? X ao quadrado mais 6x, juntei de um lado, né? Mais 9, mais y ao quadrado, né? Menos 8y, desci, mais 16, igual a 9 mais 16, não é? Só completei os quadrados, né? O que eu completei de quadrado de um lado, eu completei do outro da igualdade, né? Ao simplificar isso aqui, dá o quê? Ó, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, não é? X mais 3 ao quadrado, se você resolver, vai dar quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, 6x mais o quadrado do segundo, dá 9, né? E isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, não é? Y menos 4 ao quadrado. Por quê? Quadrados notáveis, né? Completei o quadrado, fiz o quadro produto notável dele. Y ao quadrado, y menos 4 ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então dá um quadrado perfeito, que é igual a 9 mais 16 dá 25. Consegui chegar na minha equação reduzida da circunferência só fazendo a proporcionalidade e os quadrados da relação da circunferência, né? Ou seja, a circunferência tem um centro. Que centro é esse? É o A e o B, né? Que a gente acabou de ver nos exercícios anteriores. Aqui o A e aqui o B, ó. É 3 e 4, né? Nesse caso, menos 3 e 4, porque o 3 aqui ficou positivo, né? Eu acabei de falar que quando ele fica positivo aqui é porque o elemento A era negativo, né? Então, menos 3 e 4. E o raio da minha circunferência, lá está dando na equação reduzida 25. E eu sei que a relação da fórmula algébrica da equação de circunferência é raio ao quadrado. Então, um número que é elevado ao quadrado dá 25, só pode ser quem? 5, né, compadre? Então, o que a gente pode fazer agora? Calcula a distância entre o ponto do centro da circunferência. Por que do centro? Porque a relação com a equação é dada pela distância desculpa, é dada pela distância D do centro da circunferência até a reta R e o raio da circunferência, né? Então, assim, se tem a reta e a distância do centro entre o raio e a reta o posicionamento da própria reta, é onde a própria reta está, não é? Então, se eu calcular a distância dessa criança, eu preciso de pontos, né? Lembra da fórmula da distância, que era a formulazinha lá da raiz quadrada? Então, se para mim calcular a fórmula da distância, ó, x final menos x inicial, x do b menos x do a ao quadrado, mais y do b, né, menos y do a ao quadrado, certo? Tinha aquela relaçãozinha de sequência da fórmula lá, né? Vocês têm ela aí no caderno. Você vai substituir lá na fórmula da distância, sendo que você tem o centro da circunferência que você encontrou, você tem o raio, que é 5, você encontrou, aí a gente calcula a distância entre menos 3 e 4, a reta 2x mais y menos 1 igual a zero, e a gente, ao calcular essa distância, a gente vai ver que vai dar um valor aproximado de 1,34, ao substituir lá, né? Ao substituir lá, a gente vai conseguir calcular a distância pela relação de distância entre os pontos. A distância entre os pontos vai ser o quê?
dado pela relação da fórmula da distância. A relação da fórmula da distância vai dar o quê? Distância é igual a menos, aproximadamente 1,34, ao substituir na fórmula e fazer a relação da equação com para ordenado, certo? E D igual a 1,34. Se o D é igual a 1,34, o D, então, ele é menor que o raio, não é? Esse D, que é a distância do centro da circunferência, é a reta, e o raio. Então, se é 1,34 e o raio 1000 vale 5, então o D é menor que o raio. Se o D é menor que o raio, então a reta ela é o quê? A gente sabe por definição que a reta ela é secante à circunferência, beleza? Isso aí, qualquer dúvida? Igual a zero, a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x igual a zero, determine a posição relativa entre elas. Ó, vamos estabelecer um sisteminha entre essas duas equações, certo? Vamos pegar isso, estabelecer um sisteminha entre essas duas equações aí, para ficar mais fácil. A reta a gente tem que é essa equação, né? E a circunferência é essa equação. Coloquei elas aqui dentro do sistema. Beleza? Reta e circunferência. Resolvendo o sistema pelo método da substituição. Por que pelo método da substituição? Soluçãozinha de equação de sistemas equacionais, né? Sistemas equacionais 2x2, que vocês viram lá no nono ano do ensino fundamental. Resolve o y na primeira seção e depois você resolve na outra. Eu peguei a primeira equação lá, 2x menos y mais 1 igual a zero, e isolei o y, né? Ao isolar y, eu cheguei nessa soluçãozinha aqui dessa equação do primeiro grau, muito simples, né? Aí depois eu voltei lá na equação e peguei a segunda equação e o valor de y que eu tive da primeira equação, aqui, ó, substituí na segunda, né? Então, x ao quadrado, onde estava y, coloquei x ao quadrado mais y ao quadrado, substituí pelo que eu achei lá em cima, 1 mais 2x, né, que ficou ao quadrado, menos 2x, que eu desci da segunda equação, igual a zero. Organizei essa equaçãozinha aqui, né, x ao quadrado mais 1 mais 4x mais 4x ao quadrado menos 2x igual a zero. Vai ficar o quê? 4 mais 1, 5x ao quadrado. 4 menos 2, 2x. 1 continuou, igual a zero, certo? Opa, o que é isso? Uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau resolve por Bhaskara, né? Logo, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Substituir o a, b e o c. Resolvi o meu delta aí, que isso é muito tranquilo para vocês, muito simples. Ficou 4 menos 20. 4 menos 20 dá menos 16, ou seja, o delta deu negativo. Sabemos que quando o delta dá negativo, não existe raízes para essa equação. Delta menor que zero não possui raiz. Dessa forma, o sistema não tem solução. Se o sistema não tem solução, a reta é externa à circunferência. Por quê? Não existem valores coincidentes que encontram com a circunferência, que tocam a circunferência. Certinho? Muito simples de resolver. Quadrática da circunferência geral e reduzida, né? Dada pela relação de grandezas. Olha só, usando essas relações de grandezas para revisar um pouquinho do conceito de grandezas. Exercício número 1. Gramas em quilogramas, né? O que eu tenho que fazer? E 700 mil quilos, certinho? Beleza? O mesmo seria para converter o quilo para grama, né? Só que eu ia fazer o inverso, né? Eu ia pegar os 700 mil quilos aí, ó, e dividir por 1K, né? Se eu quisesse voltar 1K. Se eu quero aumentar 1K, eu multiplico por 1000. Se eu quero voltar 1K, eu divido por 1000. Beleza?
Questão 2. Quantos metros cúbicos possui um paralelepípedo de 4.500 centímetros cúbicos? cm cúbicos, né? Ó, então, eu quero pegar um cara que está em metros. 1.500 centímetros cúbicos é igual a 0,045, né? Metros cúbicos. Só transformei, né? Em metros cúbicos. Ou seja, mandei 9 casas decimais para a direita, certo? Logo, 0,0045 metros cúbicos aí é o resultado de transformar esse cara. Por quê? Porque só peguei 6 casas decimais e andei para a esquerda, certinho? Então, ó, peguei 6 casas decimais e andei para a esquerda. 6 casas decimais ao andar para a esquerda, eu tinha 4 aqui, ó, 4.500. Ao andar mais duas aqui, coloco uma vírgula e um zero. Por isso que ficou 0,045, né? Beleza? Esse zero aqui só. Tranquilo? E por fim, quantos mililitros correspondem a 35 litros? Vamos lá, passo a passo. Cada litro tem 1.000 mililitros. Então, litros aí, o 35 você vai achar, ó, que vai resultar 35 mil, vai dar 35.000 mililitros. Então, por relação, 35.000 mililitros equivalem a 35 litros. Beleza? E é isso. A gente encerra com essa revisãozinha de grandezas rápidas para a gente começar a calcular nas próximas aulas volume, né? Já para geometria espacial, para as cônicas, aquelas brincadeiras todas, por isso essa revisão. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Lembrem de fazer a correção, colocar certo na certa e errado nas erradas e pausar o vídeo e copiar a resposta correta, identificando onde você errou e tentando entender. Anote as dúvidas, me procure no horário de aula no WhatsApp, tire a dúvida comigo, que eu estarei disponível para tirar a sua dúvida, te auxiliar no que for preciso. E, no mais, vamos evoluindo aos poucos, né, alcançando nosso objetivo. Estamos chegando ao final do semestre aí, graças a Deus, com muito trabalho, muita luta, muitos desafios, nós superamos. Quem quis, se dedicou, buscou, fez as suas obrigações, tem alcançado resultados, tá bom? Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. A gente fica por aqui.